Paz do Senhor. Pega a sua Bíblia comigo, por gentileza. Abra no Evangelho, segundo escreveu Marcos, para a nossa rápida reflexão, no capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Marcos. No capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Vamos meditar rapidamente na palavra do Senhor, dentro do tempo que nos foi concedido pelos nossos pastores. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 24, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Diz: E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, e o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém, queridos? Tome seu assento, irmãos, se possível, glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, em rápidas palavras, eu quero agradecer pela honra de estar aqui com os irmãos novamente. Vocês estão a cada dia mais bonitos. Creio eu, sem dúvida alguma, que é a presença do Espírito Santo de Deus em meio a essa igreja, na vida de todos nós que aqui estamos. Louvo a Deus pela vida dos pastores que aqui estão essa noite, pastor Natanael, pastor Ademício, pastor Esdras, todos os demais pastores são homens de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos nobres irmãos. Meu amigo, pastor maestro Jair Espíndola, nos alegramos muito em Natal e continuamos nos alegrando aqui em Joinville. Eu estou, conforme disse o pastor Natanael, dia 6 de fevereiro, completou exatamente um ano que eu estou morando aqui na cidade de Joinville, feliz, alegre, por estar servindo ao nome do Senhor. Houve alguns momentos, irmãos, naturais, de saudade que sempre vem da nossa família, da nossa casa, da nossa cidade, dos nossos irmãos que lá ficaram, mas Deus sempre levanta alguém para falar algo ao nosso coração, seja por meio de uma profecia, de uma mensagem, ou de um louvor. Mas eu louvo a Deus por tudo que tem acontecido e espero, irmãos, oro todos os dias para continuar servindo a Deus juntamente com os irmãos, com toda a humildade e com toda a alegria na presença do Senhor. Queridos irmãos, antes de pregar a palavra de Deus, numa rápida e objetiva mensagem, eu quero cumprir com a primeira missão que me foi dada essa noite, de compartilhar com os irmãos e convidá-los para participar da 5ª oficina de discipulado da igreja em Joinville, que acontece a partir de sexta-feira, dia 20 de fevereiro. A partir de sexta, vai dar a abertura, teremos a abertura aqui à noite, às 19h30, a partir exatamente desse momento, a 5ª oficina de discipulado. Será na sexta-feira à noite, no sábado, os 3 turnos,
e no domingo até o meio-dia. Também à noite terá o culto de encerramento, aonde teremos a presença de Deus, que sempre está conosco, louvado seja o nome do Senhor, e um servo de Deus ministrando a palavra de Deus. Essa oficina, irmãos, ela tem um caráter especial, porque além de ser a 5ª oficina de discipulado dessa igreja, também é a primeira oficina nacional de discipulado, uma vez que, a partir de agora, a oficina de discipulado tem o apoio da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E a Assembleia de Deus em Joinville, como prova que Deus tenha se agradado, aprovado o trabalho que vem sendo desenvolvido com muito esforço e seriedade, é a primeira igreja do Brasil a sediar uma oficina nacional de discipulado. Nos próximos meses, outras igrejas também sediarão, mas a Assembleia de Deus em Joinville é a primeira do Brasil. Então, primeira oficina nacional de discipulado. Estarão ministrando o pastor Sérgio Melfior, presidente dessa igreja, pastor Juari, que é o primeiro coordenador do departamento de discipulado. Já é certeza, que eu também terei um horário para ministrar a palavra de Deus. O pastor Marco Aurélio também estará pregando. Vem o pastor Arnaldo Sena, ele que é o coordenador, é um dos coordenadores nacionais de evangelismo, estará ministrando a palavra de Deus. E também o pastor William, se não me falha a memória, que é um pastor de Imperatriz, Maranhão, uma igreja que cresce assustadoramente para a glória de Deus, e o servo do Senhor coordena o trabalho de discipulado naquele lugar. Também estará ministrando a palavra de Deus aqui na igreja. Paralelo a isso, irmãos, a oficina, as plenárias que ocorrerão aqui na nave do templo, no sábado, manhã e tarde, ocorrerão as oficinas de discipulado infantil. Não é? A meta da igreja é que em todas as congregações seja implantado o discipulado infantil esse ano, uma das metas da igreja, e também a oficina do grupo de louvor dos novos convertidos. Quem pode participar? Toda a igreja do Senhor pode participar. Às vezes os irmãos veem os novos convertidos cantando aqui no dia do domingo e têm uma certa, curiosidade de saber como funciona esse trabalho, ou mesmo de fazer parte, de cooperar de alguma forma. O pastor Jabes está ali atrás, ele é o maestro do campo, do grupo Novo Viver, que é o grupo dos novos convertidos, e ele estará ministrando a oficina sobre o grupo de louvor. Todas as demais oficinas também é aberta a toda a igreja. Quanto custa? Custa a sua fé em Deus. Você faz a inscrição gratuitamente e vem participar conosco, e eu garanto que vai ser de grande valia para o nosso trabalho na obra do Senhor Jesus. Os irmãos que desejarem fazer a inscrição, procura o pastor Médici, que estava ali até pouco tempo atrás, foi buscar o material da inscrição. Procura o pastor Médici, que é o coordenador do discipulado aqui no Templo Sede, ou o pastor Jabes também, não é isso? Pastor Eliel também, ou qualquer irmão do discipulado aqui do Templo Sede, ou mesmo ali na secretaria do discipulado, nós estaremos à disposição para atender os irmãos em horário comercial, tá certo? Então, queridos irmãos, participem da oficina de discipulado. É um momento, irmãos, histórico, eu creio, para essa igreja, devido à dimensão, à proporção que esse trabalho tem alcançado o Brasil afora. Os irmãos não fazem ideia, só para os irmãos terem uma noção, eu sei que os irmãos já bem têm uma noção desse trabalho, mas discipulado não é uma coisa nova. Eu fico, às vezes, pastor Ademício, uma vez o senhor comentou comigo, e eu cheguei em casa e fui pensar no que o senhor me disse, porque é assim que a gente deve fazer, quando os pastores nos falam algo. Discipulado não é um trabalho novo. Discipulado, eu cheguei em casa e pensei, e lembrei que ano passado, em 2014, completaria 10 anos que eu estava à frente do departamento do discipulado na cidade de Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte. 10 anos de um departamento que, quando eu cheguei, já existia há outros 10 anos.
Então, de lá para cá, muita coisa já aconteceu. O discipulado não é um trabalho de hoje, é um trabalho que é previsto na Bíblia Sagrada. O que acontece é que nós, muitas vezes, negligenciamos o que está na Bíblia Sagrada. Então, como participantes da Igreja do Senhor, eu convido a todos os irmãos a virem aprender juntamente comigo e com os pastores que estiverem aqui, também os palestrantes. Nós vamos sentar e vamos todos juntos aprender, adquirir mais ferramentas para ganhar alma para Jesus. Sabe, irmãos, eu sou pentecostal, gosto de estudar a Bíblia Sagrada, não sei pregar a palavra de Deus, não sei cantar, mas quando Deus usa, aí a gente canta, prega, pula, sapateia, não é? A gente faz tudo, fala língua estranha, não é? E ganha alma, irmão, para Jesus, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele é inimigo todas as horas, todos os momentos. E nós também devemos estar armados 24 horas, preparados para lutar. E está escrito que quando a igreja avança, o inferno não prevalece, as portas não prevalecem. E a igreja do Senhor é vencedora em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos para a palavra de Deus. Lá no Evangelho segundo escreveu Marcos. Esse Evangelho, irmãos, preste bem atenção, porque eu vou ser rápido essa noite, devido ao tempo. Mas o Evangelho segundo Marcos, historicamente, aliás, conforme nos ensinam a maioria dos estudiosos da Bíblia Sagrada, foi o primeiro evangelho a ser escrito. A Bíblia, os críticos, e aqui eu não falo daqueles que criticam com o objetivo de menosprezar, mas aqueles que levantam hipóteses e investigam e fazem questionamentos acerca da sua hipótese. Eles levantam o questionamento fácil de responder, que seria o fato desse livro fazer parte da Bíblia Sagrada. O Evangelho segundo Marcos, que historicamente foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele não foi escrito, aliás, ele não traz o nome de um dos discípulos que andaram com Jesus. Se nós formos analisar a Bíblia Sagrada e procurar a história de João Marcos, esse que o Evangelho traz o seu nome, nós vamos observar que, em determinado momento, o apóstolo Paulo, ele desprezou João Marcos, porque esse desistiu de uma de suas viagens missionárias. João Marcos, ele é então acolhido e discipulado, creio eu, por um homem chamado Barnabé. E ali então, mais à frente, na carta do mesmo apóstolo Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo recomenda esse mesmo João Marcos como prova de que ele cresceu agora ministerialmente e diz, porque ele me parece um bom obreiro, ele me parece útil para a obra. E ele foi tão útil que a história, ela nos revela que João Marcos, ele serviu como uma espécie de escriba, quando o mesmo apóstolo Paulo estava na prisão em Roma, junto com o apóstolo Pedro. João Marcos, ele não é o autor do Evangelho, ele serviu como escriba, na época, se não me falha a memória, chamado amanuense, aquele que ouvia e que registrava as histórias da mesma forma que ouvia. Então o Evangelho traz o nome de um homem que não foi o autor, mas um homem que foi aquele que foi usado para escrever os ensinamentos daquele que andou com Jesus, que foi o apóstolo Pedro. Esse Evangelho, irmãos, se nós observarmos bem, pararmos para estudar o seu contexto, nós vamos aprender que cerca de 95% ou mais do seu conteúdo é encontrado nos demais evangelhos. É o evangelho que menos traz parábolas. É o evangelho que mais traz ações de Jesus. Se não me falha a memória também essa noite, porque também não é nenhuma novidade para os irmãos que as minhas pernas estão tremendo e os meus braços também. E eu duvido que alguém não trema por quando prega a palavra de Deus. Mas, se não me falha a memória, são apenas 4 parábolas nesse evangelho e mais ações de Jesus. É o evangelho que é representado pela figura de um boi, ou seja, é o evangelho do trabalho, é o evangelho da força.
É o evangelho aonde indiretamente o Senhor Jesus, ou diretamente, aliás, por meio das Escrituras, fala conosco e diz assim: olha, não é para baixar a cabeça, antes é para levantar a cabeça e continuar adiante, lutando pela sua fé em Cristo Jesus, que você conheceu um dia na sua vida. Jesus sofreu e ele não baixou a cabeça. Quanto mais ele era perseguido e caluniado, mais ele operava maravilhas nos lugares aonde passava. Olha, irmãos, nesse contexto aqui, que eu quero ser bem rápido, eu já repeti isso várias vezes, a Bíblia Sagrada relata acerca de uma mulher, que não é novidade, eu creio que a maioria, ou por que não dizer todos dos que aqui estão presentes, já ouviram falar acerca dessa mulher. Uma mulher que a Bíblia identifica como tendo um mal. Perceba, no primeiro momento, que ela não tinha um problema ou uma simples doença. A Bíblia diz que ela tinha um mal. E existe diferença de mal para problema? Existe. Digamos que de uma forma bem superficial, sem recorrer à origem das palavras, um problema é aquilo, digamos, que está sobre o nosso domínio. É aquilo que nós podemos resolver. Existe uma série de coisas na nossa vida. Por exemplo, uma conta que nós temos que pagar. Aquela conta somos nós que temos que pagar. Não é Deus. Digamos que seja um problema quando chega o dia do pagamento. Alguns, por não ter recursos naquele dia, aí se torna um problema. Aí ele pega a conta e coloca ali e diz: fica aí, conta, porque eu vou te pagar quando eu tiver dinheiro. É característica de um problema. É como se fosse uma criança obediente que você senta e diz: não levante, e ele fica lá sentado até segunda ordem. Por exemplo, lá no quartel, na infantaria, quando a gente diz para o soldado, pastor Levi, senta, e ele senta e espera a ordem para poder se levantar. O contrário, o mal, é aquilo que, digamos, que foge o nosso controle, que está além das nossas forças e que naturalmente nós precisamos de ajuda. E nesse caso, no nosso caso, de todos nós que aqui estamos, quando o mal surge na nossa vida, só existe um. Nós aprendemos biblicamente que pode nos ajudar nesses momentos, que é o Jesus que nós servimos, o único mediador que há entre Deus e os homens. Essa mulher, queridos, ela tinha um mal. E esse mal, ele trazia várias consequências à vida dessa mulher. Eu poderia pregar aqui, por exemplo, sobre a diferença de mal e problema, sobre as ações de Jesus ou várias outras mensagens. Mas eu quero me deter essa noite há 4 coisas, há 4, digamos assim, consequências do mal que aquela mulher trazia sobre a sua vida. Por que não chamar esse mal, queridos irmãos, de amargura? Porque era algo profundo que aquela mulher sentia. Por exemplo, a Bíblia identifica que o problema, aliás, o mal que a mulher trazia sobre si, é porque ela tinha um fluxo contínuo de sangue. Se ela tinha aquele fluxo de sangue, ela era uma mulher, queridos irmãos, que trazia sobre si a angústia de ser estéril. Para muitos, digamos, nos dias de hoje, onde os valores sociais estão bem invertidos e bem de encontro aos valores que são ensinados na palavra de Deus, talvez hoje isso não fosse um grande problema, mas para aquela época, por exemplo, se nós recorrermos à própria Bíblia Sagrada, vamos supor no que está escrito no primeiro livro de Samuel, logo no capítulo 1, me vem à memória a história daquela mulher chamada Ana, que trazia consigo uma amargura. E a amargura de Ana era justamente porque ela não podia ter filho. E a Bíblia diz que a outra esposa do seu marido zombava de Ana devido ao fato dela ser estéril. A amargura de Ana era algo tão sério, querido, como é a amargura, que a Bíblia diz que até mesmo no templo, quando ela se ajoelhou, e a Bíblia diz que palavras não se ouviam sair da boca de Ana, apenas ela movia os lábios
lábios e chorava na presença de Deus. O próprio sacerdote, o homem de Deus, chegou para ela e disse: aparta-te de ti esse vinho, como se Ana tivesse embriagada. Queridos irmãos, quando a amargura, quando, digamos assim, a tristeza da esterilidade ou da infertilidade bate à porta de alguém crente, genuíno, que sabe as suas responsabilidades e a consequência da maior instituição criada por Deus, que é a família, essa pessoa se entristece. Eu já contei aqui em outra vez que eu tive a honra de passar e pregar a palavra de Deus, que eu passei por isso. A minha esposa, quando eu casei, o médico disse para mim o seguinte: ela foi ao médico porque ela apareceu com as dores, e o médico ligou, eu liguei para a médica, aliás, e a médica disse: olha, Mário, te prepara para arranjar outra mulher, para casar novamente, porque a tua mulher vai morrer, a tua mulher não tem jeito, ela tem uma doença na barriga, no ventre, que é como uma bola, é aqueles balão de festa, e vai crescer, 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 e vai explodir na barriga dela. Eu contei aqui, queridos, e veja que isso é uma amargura real, a amargura da infertilidade, de não poder cumprir com um grande objetivo, digamos, na vida da mulher, que é ser mãe. Eu lembro que naquele dia eu fui falar com o meu pastor, deste tamanho, o pastor Jairo conheceu, mas quando fala, fica uma mão cheia da autoridade do Espírito Santo de Deus. E eu disse para ele: pastor, o que é que eu faço? Thaísa vai morrer. Ela vai, o médico disse, mandou arranjar outra mulher. E ele olhou para mim e disse assim: cadê aquele Mário que prega a fé na igreja? Cadê aquele Mário que prega e a igreja se alegra? Cadê aquele Mário que diz ser tão valente, tão macho, tão ousado na presença de Deus? Agora, quando se levanta a primeira amargura, está aí de cabeça baixa, acabrunhado, como se não servisse a um Deus que pode todas as coisas. Aí ele disse assim: olha, Mário, tu não vai fazer nada, não xinga a médica, tu não vai dizer nada a Thaísa, mas tu vai dobrar o teu joelho e fazer o que um crente genuíno faz. Tu vai dobrar o teu joelho e vai pedir a Deus que cure a tua esposa daquela amargura. Para a glória de Deus e para o resumo de tudo isso que eu estou falando, hoje o meu filho tem 4 anos de idade. Quem olhar lá o Facebook vai ver uma filmagem que fizeram do culto de criança, ele orando pela pregadora, mas ele não se contentou de orar. Ele pegou o microfone e começou a dizer: eu quero dizer para vocês que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e leva o homem para morar no céu. Sabe, queridos, ela tinha essa amargura da infertilidade. Talvez tenha alguém aqui, queridos, que esteja triste, isso aplicando na nossa vida. Isso nós podemos aplicar em várias áreas, por exemplo, na área financeira, que tanto tem apertado o coração das pessoas nos dias atuais. Meu Deus, que assunto para atribular as pessoas, para perturbar o coração das pessoas. Eu não consigo prosperar. Eu não consigo ver nada aí adiante, parece que as coisas vão a pior. Nós poderíamos aplicar a infertilidade, queridos, à área espiritual, ou seja, pessoas que não veem mais o sobrenatural acontecer. Faz tempo que não fala língua estranha, faz tempo que não dá glória a Deus, faz tempo que vem para a igreja, senta, entra, sai e não sente uma coisa diferente, não está conseguindo produzir frutos espirituais. Mas, queridos irmãos, eu quero dizer de uma forma bem simples para você, que o Deus que cura de infertilidade, Ele está aqui essa noite. O segredo para resumir toda essa história não pode ser outro, senão seja fiel ao Deus que você serve. Seja fiel ao Deus que você serve. Olha para o Deus que você serve, porque Ele vai operar um milagre na sua vida. Primeira coisa, ela era estéril. Quer ver uma coisa interessante? A mulher judia, que era estéril, ela também tinha que amargar a condição de ver o seu esposo, por exemplo, ter filhos com as suas criadas. Eu não sei se a mulher do fluxo de sangue era casada. Eu não estudei a fundo a esse ponto de descobrir. Pelo que está escrito na Bíblia, a gente não tem como descobrir, só recorrendo a vários subsídios. Mas, independente disso, veja que situação.
Abraão passou por essa situação. Sara, sua esposa, de entregar, de ver o seu esposo se deitar com uma de suas criadas, pelo fato dela ser estéril. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A esterilidade, ela traz várias consequências negativas para a vida de um cristão. A condição de não poder gerar, de não poder produzir, é uma característica nossa, irmãos. O crente genuíno, o crente pentecostal, é aquele que contagia, é algo que está no sangue, nas entranhas de um crente pentecostal. Ele contagiar, ele mandar no ambiente onde ele chega. Sabe que eu contei, eu não sei se eu já contei aqui, de uma tia minha que aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus e o homem da van que ela pegava todo dia, era lá da igreja de Parnamirim, e ele ligou para mim e falou: ó, Mário, liga para tua esposa, para tua tia, conversa com ela, homem, porque ela entra na van todo dia e ela começava a pregar. Ela queria que as pessoas aceitassem Jesus. Aí quando ela fazia, quem quer aceitar Jesus? Ninguém levantava a mão, ela começava a pregar de novo. É porque eu não preguei o suficiente. Aí começava a pregar mais. Aí ele disse, aí chegou um ponto que quando ela botava o pé na van para ir trabalhar, o povo já gritava tudo dentro: eu aceito. Aí ele disse, aí ela não se contentava, já que vocês aceitam, eu quero orar por vocês. Aí ele disse, aí ela orava todo o trajeto da van. E dizia, Jesus, agora que eles são salvos, batiza no Espírito Santo. Vai limpando de toda impureza. E ele disse, o povo, quando ela entrava, ele dizia, amém, já somos crentes, já oramos. Aí ele disse que ela fazia assim, então agora eu quero cantar, para a honra e glória do nome do Senhor. Aí abria a harpa e começava a cantar. Mas eu observando isso, não é característica de um crente pentecostal, ele nunca se contenta de estar no lugar e não influenciar, e as pessoas não sentirem algo. Quem sabe chegou alguém aqui essa noite assim, mas eu quero te dizer, queridos, que essa história pode chegar ao fim hoje. Você pode começar a andar e as pessoas sentirem a diferença aonde você está, pelo fato de você ter Jesus na sua vida e de ser templo de Deus e morada do seu Espírito Santo. Deixa eu adiantar aqui, meu irmão, porque a hora está passando. Vocês já entenderam o que eu quero dizer com isso? Segundo ponto que eu quero falar é a amargura da pobreza. Queridos irmãos, quer ver uma coisa? Pior coisa que existe é você se planejar para alguma coisa financeiramente e dar errado aquilo que você planejou. Principalmente quando o assunto é enfermidade. Além de você frustrar o seu plano, que com aquele recurso financeiro, ainda que fosse guardar para uma necessidade e que não fosse enfermidade, porque ninguém quer ficar doente. Mas quando é com enfermidade, além da sensação de perder o dinheiro, ainda vem aquele sentimento ruim no coração de ter sido por causa da enfermidade. Aquela mulher, ela se encontrava pobre. Ela se encontrava agora porque a Bíblia diz que ela gastou tudo quanto tinha com os médicos. E lendo um pouco sobre isso, mas eu não vou entrar nessa vertente, está escrito nos livros históricos, nos subsídios à parte da Bíblia, por exemplo, na história aos Hebreus, que era comum dos médicos daquela época usurpar, tirar o dinheiro das pessoas. E provavelmente os médicos, eles nem examinaram aquela mulher, simplesmente tomaram todo o seu recurso. Veja, irmão, a situação daquela mulher. Ela tinha motivos de sobra para parar de caminhar. Ela perdeu tudo, meu irmão. Ela perdeu tudo, ela abriu mão de tudo quanto tinha. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. É comum quando nós estamos tristes, quando nós estamos sem vontade, quando nós sofremos alguma coisa que abala a nossa vida espiritual, nós não queremos mais caminhar. Nós nos encontrarmos com um sentimento semelhante ao sentimento que aquela mulher estava naquele momento. Pobre, sem recursos, sem condições, sem ter a quem recorrer. Mas, irmão, a Bíblia diz que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se você também está com esse sentimento,
alegre o seu coração, porque aqui está o Deus que é o dono do ouro e da prata, dono de todos os recursos. Ele sabe exatamente como você chegou aqui e o que você está precisando para a sua vida. Deixa eu dar mais um salto, irmãos. A terceira coisa que aquela mulher tinha na vida dela era a amargura, a característica do seu mal trazia também a amargura da solidão. Aquela mulher, na sociedade que ela estava, se nós formos olhar o Antigo Testamento, ela teria que ir à lei, por exemplo, para a cidade de abrigo, mas na época de Jesus não tinha mais cidade de abrigo. Mas aquela mulher era tida como impura. Você observa, irmãos, ela passando no meio da sociedade. Pense numa coisa difícil, é o julgamento social. É as pessoas olharem para você e fazer um sinal de negativo quando você passa. Pense numa coisa difícil. Imagine aí, irmão, a situação que o rei Davi passou quando ele pecou. Jesus perdoou, mas as consequências sociais ele sofreu. Imagina como foi difícil ele passar pelas ruas, ou imagino, e as pessoas disseram, olha, aquele era o rei Davi, formoso, valente, ganhador, lutador e vencedor de várias lutas, mas agora está acabado moralmente por conta do seu pecado. Olha para mim, o pecado de Davi se repete nos dias de hoje. Eu não quero dizer que ele está aqui no nosso meio, mas o pecado de Davi se repete nos dias de hoje. Nós estamos vivendo, querido, o período do carnaval. Aqui em Joinville o carnaval é fraco comparado com o carnaval do Nordeste. Carnaval do Nordeste, e me perdoe o termo, eu creio que isso não seja palavrão aqui no Sul, mas aquilo é uma desgraça. Uma desgraça. Nas ruas, os trios elétricos tocando, as pessoas seminuas se prostituindo. Agora criaram a cápsula do sexo, onde os casais têm direito a um tempo lá dentro. E nos jornais está lá estampado que não são só os casais, homem e mulher, que têm usado aquela cápsula. Homossexuais. 2, 3 casais entram lá de uma vez só. É uma coisa terrível. O Big Brother, meu irmão, da época de Davi, está na televisão hoje em dia. Não foi esse o pecado de Davi? Olhar a mulher dos outros sem roupa. Hoje está na televisão, não precisa matar o marido de ninguém. É só ligar a TV, está lá o Big Brother. É verdade, irmão. Sabe a consequência que essas coisas trazem? A solidão. Aquela mulher, irmão, a pessoa fica moralmente acabada. Pense numa coisa que tira, que arranca a glória de Deus da vida de uma pessoa, de um ambiente. É quando essa pessoa se envereda para o pecado. É bem verdade que aquela mulher tinha um mal. A Bíblia não relata que ela estava pecando, mas para muitos, vamos supor, ela era comparada a uma meretriz da época. Ela trazia aquele mal porque ela era uma meretriz. E ela era rejeitada socialmente. Eu estou falando essas coisas para os irmãos verem e lembrarem como é difícil ser rejeitado socialmente. Mas por que eu estou lembrando essa amargura, irmão? Por que eu estou lembrando essa amargura? Porque por mais que as pessoas nos desprezem, eu estava também lembrando, pastores, que num dia como hoje, eu lembro várias coisas, às vezes, e creio que isso não é pecado. A Bíblia é um livro de memórias. A Bíblia é um livro de coisas que aconteceram para a nossa edificação nos dias atuais. As memórias, a gente não pode se embaraçar com elas para deixar de servir a Deus, mas lembrar para crescer, sim. E eu lembrava, irmãos, quantas vezes eu não fui rejeitado. Muitas vezes na minha própria família, num período como esse. E dói, isso é um sentimento que só sabe quem já passou. Quantas vezes, maestro, eu não fui rejeitado até mesmo dentro da casa de Deus, por ser o único crente, meus pais não serem crentes. Dói a dor, sabe, a amargura da solidão, de você se sentir só. Só sabe, irmão, quem passa por isso. Mas também eu quero te dizer, queridos, em rápidas, simples e objetivas palavras, alegra o teu coração, porque por mais que pareça, você não está só. Deus está com você todas as horas, todos os momentos. Ele não te deixa só um segundo da tua vida. Pode até parecer em alguma época que o Senhor Jesus te abandonou. Eu lembro quando
Quem casa quer casa. Não tem esse negócio? Não está na Bíblia. É um ditado secular. E eu lembro para comprar minha casa, penso numa tribulação, minha primeira casa, pastor. Meu irmão tinha que vir constando na escritura, Rua Aeroporto dos Guararapes. Mas eu, lá na escritura, quando eu chegava no cartório, a moça dizia, erraram de novo na prefeitura o nome da rua da sua casa. Meu irmão, botaram Rua São Joaquim, São José, Santo não sei o quê, e Rua Aeroporto dos Guararapes não acertavam. E eu levava, teve um dia que eu fiz um papel desse tamanho, e coloquei conserte para a Rua Aeroporto dos Guararapes. E eu quando chegava para pegar o documento, estava errado. Meu irmão, isso dá um sentimento ruim. Um dia eu peguei minha esposa pela mão, disse, Thaís, eu vou morar por aquela casa, minha filha. Parece que essa casa não é de Deus, não. Se não for, vamos desistir dela agora, em nome de Jesus. E a gente deu uma de louco, irmão. A gente foi lá para a rua, porque crente às vezes parece louco. E a gente estendeu a mão em direção à casa, que estava em construção ainda, e começamos, Senhor, nós estamos só. O prefeito da cidade diz que não pode fazer nada. Os magistrados não podem fazer nada, tem que confiar naquele funcionário. Eu não sei quem é, mas eu te peço pela vida dele. Me responde se essa casa é da tua parte. Passou uma semana e eu cheguei lá na prefeitura. Nesse dia eu ia trabalhar, eu me arrumei todo de blazer, todo, né, naquele sol quente, mas eu todo de blazer, né? E cheguei lá, eu digo, eu vou resolver com minhas forças. É interessante, irmão, quando a gente se sente só, solitário, às vezes você pensa que você pode dar jeito na sua situação. Mas lembre que eu não estou falando de problema, eu estou falando de mal. Eu estou falando de algo que foge às nossas forças, foge ao nosso controle. E quando eu cheguei ali, a funcionária que eu mostrei o número do processo, ela disse, sobe, vai lá para o segundo andar. Estão te esperando lá. Eu cheguei, me apresentei, eu vim saber sobre esse processo. Vamos supor que era o processo 07. Não era um monte de número. E ele disse, você é o dono desse processo? Eu disse, sou. Você é o dono, tem certeza? O funcionário lá que escrevia o documento. Você é o dono desse processo? Eu disse, não, sou eu mesmo, eu sou o dono do processo. Mandei isso, seus documentos pessoais. E eu dei para ele. E ele disse, olha, eu quero te falar uma coisa. Antes de nada, eu quero aceitar Jesus. Eu quero ser crente. Não precisa me dizer, você é crente. Eu disse, sou. Quero aceitar Jesus. Eu já orei pelo homem. E já aproveitei para pedir a Deus para batizar. Batiza Jesus, esse homem, no Espírito Santo agora. O homem chorou, mas não foi batizado naquele momento. E ele disse, eu quero agora dar meu testemunho. Há uma semana atrás, preste bem atenção, esse processo chegou na minha mesa, eu disse, eu não acredito, esse processo de novo, eu nem vou olhar para ele. Eu tive um sonho com um homem que eu não vi o rosto. E esse homem chegava e colocava esse processo na minha frente. E apontava para o processo. Eu acordei, não liguei para aquele sonho, preste bem atenção. E ele disse, no segundo dia, aquele homem apareceu com o mesmo processo na mão em sonho novamente. E ele colocou o processo na minha frente e apontou, como quem queria chamar a minha atenção, mas eu também não liguei. No terceiro dia, aquele homem jogou o processo em cima da mesa. Pá! No quarto dia, o homem falou e disse o número do processo. Processo tal, número 7. E ele disse, meu Deus, o que está acontecendo? Ele disse que no quinto dia ele acordou de um susto, quase caía da cama, com um grito no pé do ouvido dele. Lembrando daquele processo. Foi o sexto, ele disse, no sétimo dia eu acordei assustado, porque o homem não disse nada. Ele só olhou para mim e fez assim. E o processo estava em cima da mesa. Ele disse, eu cheguei hoje, eu disse, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas no mínimo esse processo é de um crente. Porque pensa num povo para insistir no barulho que eles fazem todo dia, são os crentes que tem perto lá de casa. Ele disse, meu Deus, se isso for de um crente, manda esse crente lá na minha sala hoje. E ele disse, quando vi você chegou, agora sente aqui, meu filho, o que está errado nesse processo? Eu disse, abençoado, liga o computador e bote ali, Rua Aeroporto, os Guararapes. Ele me entregou e disse, agora saiba que tudo isso não foi em vão. Tinha um objetivo. Deus tinha uma meta. Deus tinha algo a fazer nessa situação. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque é um momento que a gente se sente só. Mas quando parece que nós estamos só, parece que é quando Deus mais trabalha na nossa vida.
Eu não sei, irmão, se você chegou aqui se sentindo só, mas se você chegou se sentindo só, fugiram até as palavras nesse momento para eu te dizer algo, mas eu vou te dizer do jeito que eu vou saber falar agora. Você não está só. Deus, o Deus que estava com aquela mulher, que sabia que a mulher ia passar naquele lugar, naquele momento, Ele registrou desde o momento que você colocou em seu coração o propósito de estar aqui essa noite. Você não está só. Deus está com você. Deixa eu terminar, queridos. Deixa eu terminar essa história toda e dizer para você a última coisa interessante. É que faltou a esperança. Faltou fé, meu irmão. Naquela mulher, veja que a mulher tinha tudo para desistir, para não ter fé. Tem um cantor, ele escreveu uma canção muito sábia e apropriada. Ele colocou bem as suas palavras, quando ele disse assim: se você perdeu tudo na vida, mas se você não perdeu a fé em Deus, você na verdade não perdeu nada. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se podem ver. Aconteça o que acontecer, meu irmão, lute pela sua fé em Deus. Não deixe que a falta de esperança do mundo contagie a sua vida e contamine a sua alegria no Espírito Santo de Deus. Quando alguém olhar para você e disser: você é um derrotado, ora por aquela pessoa: eu sou um derrotado para você, mas para mim, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus que eu sirvo. Aleluia! Quando olharem para você, irmão, quantas vezes já olharam para mim, pastor Ademir, com ar de desprezo? Meu irmão, eu não fui chamado aqui para isso, nem quero ser pobre coitado. Não, longe de mim isso. A glória e a honra neste lugar deve pertencer a Deus, única e exclusivamente a Deus. Mas quantas vezes eu não chorei, meu irmão, como se a esperança não chegasse mais. Como se, sabe, eu recebi uma ligação essa semana de uma pessoa que marcou a minha vida quando as esperanças se foram. Como todo mundo sabe, Deus, os pastores, principalmente os mais próximos, Deus me deu a honra de estudar um pouco e numa daquelas oportunidades, projeto final de curso, sem recurso, e uma longa história que eu não vou contar, mas eu saí da universidade humilhado, sem esperança, porque, não por causa de bagunça, preste bem atenção, eu vou terminar agora, mas por causa da inveja do coração das pessoas. Pense numa coisa que não comunga, é o Espírito Santo que habita em nós com o espírito maligno que habita no mundo. Se nós lermos a carta, se não me falha a memória do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele diz que foi crucificado contra o mundo. E eu imagino que são os dois assim, um de costa para o outro. É como se eu fosse o apóstolo Paulo e o mundo estivesse atrás de mim, de costa para mim crucificado. Não comunga, não bate os dois, não tem como. E por causa da inveja daqueles homens, ele olhou para mim e disse: eu vou provar que tu não vale nada. Eu vou provar que tu é só um pobre coitado. Não tem ninguém para falar como você. Você não tem a quem recorrer. Você não se forma. Para a glória de Deus, eu apresentei o meu trabalho final de curso e aquele homem não abriu a boca. Antes ele veio me dar parabéns e 2 anos depois ele foi meu aluno. Mas naquele dia eu saí tão humilhado daquele lugar, irmãos. Olha para cá, olha para cá. A esperança foi embora. Sabe como eu me encostei, pastor Natanael? Foi a primeira vez que eu sujei a parede de algum lugar. Já viu alguém de tão amargurado sujar a parede? Bota o pé na parede assim, se escora. Naquele dia eu enrolei o meu trabalho, assim que eu passei anos sofrendo, sem condições de fazer. Para terminar, eu enrolei e coloquei na mão e me encostei no ponto do ônibus. Tinha um homem que vendia doce, ele estava guardando doce, era final de tarde, e tinha um bêbado. Não sei se bêbado por bebida alcoólica ou drogado por entorpecentes. Mas aquele homem drogado, de repente ele veio em minha direção e começou a rir de mim, irmãos. Começou a dar gargalhada. E eu olhava para ele nos olhos, eu disse: é demônio, não tem para onde correr. Jesus, guarda esse homem. E o homem rindo, e parece que é assim, quando as esperanças vão embora, não tem ninguém para lhe ajudar. Não tem ninguém para lhe ajudar. As pessoas que aparecem é como aquele homem, para rir da nossa situação. E ele veio, riu, daqui a pouco ele começou a ficar sério.
E eu joguei basquete já, e quando mais jovem, para ter a bolsa de estudo na escola, eu jogava basquete. E a gente pega, quem joga basquete, pega a bola de basquete assim, com a palma da mão. E eu olhei nos olhos daquele homem, maestro Jairo. E eu disse assim, Jesus, segura esse homem, porque se ele vier em minha direção, eu já estou sem esperança, triste, amargurado, e o homem vindo em minha direção, apontando como quem ia bater em mim, eu digo, eu pego ele pela cabeça. Mas eu orava em espírito e dizia isso a Jesus, dizia com sinceridade, eu faço a oração do saculejo nele, e jogo ele lá fora, mas apanhar eu não apanho, que servo de Deus não foi constituído para apanhar. E eu disse, meu Deus, e agora? Aí o homem que vendia doce, ele gritou com o homem, com esse drogado, e disse assim, por que você está, o que você quer com esse rapaz? E ele olhou para mim, irmãos, quando nós estamos mais sem esperança, com vontade de desistir, pensando que tudo vai de mal a pior, Deus sempre levanta alguém, nem que seja um jumento, mas Deus levanta ainda hoje. Deus não mudou, irmão, Ele é o mesmo Deus. Se não tiver profeta, Ele levanta um animal e fala, um drogado. Aquele homem, ele olhou para mim, ele apontou, o rapaz disse, deixa esse rapaz em paz, vai embora daqui. E ele disse, não, é porque esse rapaz é crente. Ele disse, esse rapaz é crente. E ele disse, como é que você sabe que ele é crente, você conhece ele? Ele disse, não, é porque ele está encostado ali, ó. E você não está vendo, não? Está lá um homem com a espada de um lado, está lá um homem com a espada do outro. Eu só vejo isso lá na igreja dos crentes, quando eu passo de frente. Lá na porta está esses mesmos 2 homens lá guardando a igreja. Eu comecei a chorar. O homem disse assim, você é crente mesmo? Eu sou. A gente se alegra, né, irmão? Quando passa a hora de sufoco, a gente se alegra. Aí ele disse, prova que você é crente. Eu tirei o cartão de membro do bolso, mostrei a ele. Ele disse, eu era desviado da casa de Deus até hoje. Hoje eu quero voltar para Jesus. E eu fiquei ali, eu digo, meu Deus do céu, eu estou aqui sem esperança. Mas que sentimento mesquinho para um crente em Jesus. Eu estou aqui como se Deus não estivesse olhando para mim, mas na verdade Deus nunca deixa de olhar para nenhum de nós. O nosso socorro vem do Senhor, meu irmão, que fez o céu e a terra. Para mostrar que Deus faz as coisas bem feitas. Alguns meses depois eu fui pregar no congresso de jovens em uma cidade lá do sertão do Rio Grande do Norte. Quando eu dei a paz do Senhor aqui, um homem gritou lá do meio da igreja, lembra de mim? Aí eu olhei para ele daqui, fiz assim no óculos, ele disse, eu sou aquele que guardava os doces naquele dia, lá no ponto do ônibus. Aí ele disse, levanta, levanta. Aí pegou o outro pelo colarinho, levantou assim. Lembra dele? Ele é aquele bêbado, que era bêbado. Hoje ele é crente em Jesus, então Jesus está aqui também. Quem sabe, irmão, você chegou aqui pensando que não dá mais fruto, pensando que está pobre, solitário e sem esperança como aquela mulher. Mas quer ver uma coisa, irmãos? Imagina que a Bíblia diz que a multidão, eu termino agora, foi esse meu horário, pastor Nathanael, me perdoe, eu não percebi o tempo passar, mas eu termino em 1 minuto, prometo. Mas imagina, irmãos, se talvez alguém tenha alguma dessas características aqui. A Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus. Uma multidão, e você imagina a mulher impura lá, a Bíblia não descreve, mas eu imagino alguém lá xingando ela no meio da multidão, impura, suja, saia daqui, essa história não lhe pertence. Jesus não passou aqui para curar você, não. Jesus está aqui porque a Bíblia diz que um homem que a Bíblia descreve como um dos príncipes da sinagoga, de nome Jairo, chamou Jesus e disse, Jesus, vamos na minha casa, porque a minha filha de 12 anos está à beira da morte. Essa história não lhe pertence, mulher. Saia desse lugar agora. Imagine que a multidão dizia isso para aquela mulher. A história é para Jesus curar a filha de Jairo. Mas no meio do caminho lá estava a mulher. E a Bíblia diz, queridos, que a mulher vence a multidão. Ou seja, todas essas amarguras que ela trazia dentro de si. Às vezes o problema, olhando no rosto dos irmãos aqui, dos pastores que aqui estão, que muito me ensinam. Todos os dias eu aprendo muito com esses homens de Deus. Olhando no rosto, eu não sei o que ninguém passa.
Porque muitas vezes o problema está dentro, irmão, está interno. A gente carrega o problema aqui dentro, ó. Deus sabe o que nós estamos sentindo. Deus sabe como nós chegamos aqui hoje. Aquela mulher venceu tudo isso, todo o sentimento, todo o peso que ela tinha dentro dela. E ela coloca, para resumir minhas palavras, um propósito no coração mais ou menos assim: hoje eu vou tirar esse peso da minha vida. Hoje a minha vida vai mudar. Hoje eu vou vencer a multidão. Vou vencer todas as amarguras, as consequências negativas do meu mal. E eu vou tocar simplesmente na orla das vestes do Senhor Jesus.